Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, como combinado, hoje de manhã eu fiz uma enquete se a gente ia conversar de vaginose, ou seja, Gardnerella e candidíase, e o tema votado foi vaginose bacteriana, Gardnerella. Então eu vou falar um pouquinho muito rapidamente, tá? As patologias são bem diferentes, eu posso até depois fazer um videozinho explicando mais ou menos sobre a candidíase, mas a Gardnerella, ela é uma infecção vaginal, não é considerada uma doença sexualmente transmissível, tá? Uma infecção sexualmente transmissível. Então, normalmente a gente não precisa, não tem a obrigatoriedade de tratar o parceiro. A gente só trata o parceiro se esse for sintomático, tá? Então, a Gardnerella, o que é a Gardnerella? A Gardnerella, ela é uma bactéria que normalmente ela existe na flora vaginal. Ela existe normalmente na nossa vagina, tá bom? E por alguma situação existe um desequilíbrio entre as nossas bactérias protetoras, chamadas lactobacillus, eles diminuem, então a gente tem uma defesa vaginal diminuída, seja pelo uso de contraceptivos, seja por algum processo infeccioso ou viral, seja por um erro alimentar, seja pela gravidez, por alterações hormonais, enfim, tem várias situações aí em que a nossa defesa vaginal diminui e essa bactéria se multiplica mais do que a concentração considerada normal. E aí ocorre um desequilíbrio, ela aumenta em relação ao que ela deveria ser normalmente. Nessa situação, ela passa a produzir sintomas, tá? O principal sintoma da Gardnerella ou vaginose bacteriana, que é a mesma coisa, é um corrimento branco acinzentado. Geralmente ele é fluido, diferente da Cândida. Gente, voltei. Caiu a minha conexão, minha mãe entrou na ligação, voltei. Dá um sinalzinho aí pra mim, se voltou pra vocês. Dá um sinalzinho aí pra mim, bota um soquinho, alguma coisa, se voltou legal pra vocês a conexão. Bom, voltando então, tá? A principal característica da Gardnerella é um corrimento branco, acinzentado, leitoso, fluido, diferente da Cândida, que é um corrimento espesso, grudento, com odor característico. É um odor ruim, é um cheiro ruim, é um corrimento fétido, tá? Esse corrimento fétido, esse cheiro, ele se agrava pós-relação sexual, principalmente com contato do esperma. Então, em relações desprotegidas sem camisinha. No período menstrual, pelo contato do sangue menstrual, tá? Esses são os principais sintomas. E além do corrimento com cheiro, sensação de ardência é muito comum, tá? Então, esses são os principais sintomas. Como é que a gente faz o diagnóstico disso? Porque às vezes os corrimentos eles se misturam um pouquinho. Então, o ideal é fazer um teste do pH. Porque como a gente tem uma diminuição dos nossos bacilos, a gente tem um aumento do pH, tá? Então, existem hoje fitinhas que a gente pode ter no consultório, que a gente colhe um pouquinho da secreção e vê lá o pH, para ver se ele realmente aumentou, se ele ficou mais ácido, mais alcalino, tá? Menos ácido, mais alcalino. O pH normal da vagina é 4,5. O pH da Gardnerella, da vaginose, em torno de 5,5, tá? É um pH mais alto. Menos ácido, então, tá? E aí a gente trata isso como? A gente trata com antibiótico. Por quê? Porque a Gardnerella ela é uma bactéria, tá? Então preciso de antibiótico para tratar. Então a droga de escolha é um antibiótico que chama metronidazol. Ele é dado somente para a paciente. A gente só trata o parceiro se esse for sintomático. Então, quais são os sintomas que os homens podem ter? Eles também podem ter corrimento, mas o principal sintoma dos homens é uma sensação de ardência, uma sensação de irritação que piora também na relação. E o odor é o mesmo do corrimento feminino, tá? É o mesmo tipo de corrimento. Oi, Bia, tudo bem?
Gente, se vocês estiverem ouvindo direitinho, minha mãe tentou ligar milhões de vezes aqui, minha conexão caiu milhões de vezes. Dá um sinalzinho aí pra mim de que tá tudo bem, tá? Então era isso que eu tinha pra falar. Amanhã a gente pode estar postando um vídeo de candidíase, se vocês quiserem, tá bom? Ficou bem truncado, mas assim, ó, tô vendo o coraçãozinho, então tá chegando a conexão aí pra vocês. Ficou meio truncado, mas assim, posta pra mim se vocês têm alguma dúvida a respeito da Gardnerella, tá? Porque é um corrimento, assim, às vezes recorrente, às vezes a gente precisa acertar a alimentação, tem alguns alimentos que prejudicam, tem alguns hormônios que prejudicam. Então, às vezes, é um corrimento, assim, bem irritativo, tá? É um corrimento bem desconfortável. Principalmente nas grávidas, a vaginose, ela precisa ser tratada. Mas aí a droga de escolha é outra no começo da gravidez. Por quê? Porque a Gardnerella, ela é responsável por rompimento prematuro da bolsa e parto prematuro, tá? Então, assim, a gente precisa tratar a Gardnerella na gravidez também. Gente, perguntem alguma coisa se vocês quiserem. Se não, era isso que eu tinha pra falar da Gardnerella hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Ó, um beijo. Fiquem com Deus. Eu vou deixar esse videozinho postado, apesar dele ter ficado bem truncado. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, manda um direct pra mim ou posta nos comentários, aí eu vou respondendo, tá bom? Ó, um beijo. Fiquem com Deus.